Pediram uma pizza em cima do Monte Fuji e eles entregaram. No Japão, um homem que estava em cima do Monte Fuji pediu uma pizza da Domino's. E ao invés de recusarem o pedido, mandaram o entregador até lá. Isso é uma trilha que dura 6 horas, porque a montanha tem 4.000 metros de altura. E ele fez tudo isso só pra ganhar 3.776 ienes, que dá R$125. E não, ele não recebeu nenhuma gorjeta. Muita gente achou que isso era mentira, mas é 100% real. O entregador, inclusive, gravou e tirou várias fotos dessa trilha enquanto subia. E, gente, se leva 6 horas pra chegar até o topo, isso não conta o tempo que ele precisou descer. O que significa que esse trabalho no total levou 12 horas, metade de um dia, pra ganhar R$125. Isso dá R$10 por hora e, acredite se quiser, ainda é mais do que o salário mínimo do Brasil. Os alunos perguntavam todo dia quem era o favorito do professor, e ele nunca quis revelar, mas insistiram tanto que ele levou esse chapéu com uma foto desse aluno dentro. Um por um, os alunos iam olhar na expectativa de que poderia ser eles. Chegavam super ansiosos e iam embora rindo. Isso porque dentro do chapéu tinha um espelho. Só pessoas inteligentes conseguem subir essa escada, porque os degraus dela sobem e descem. E se você tentar subir que nem uma escada normal, não vai conseguir. E pra subir, na verdade, é muito mais simples. É só ficar em pé em cada degrau e ir trocando conforme eles sobem. Isso parece um lago no meio do deserto, mas acredite, não tem água aí. Isso é uma ilusão que acontece em dias muito quentes. O ar esquenta de jeitos diferentes e faz a luz refletir de um jeito que parece água. Quanto você precisa tirar pra passar de ano nesses países? Na Índia, pra repetir de ano, você precisa tirar menos de 3,5. Meu sonho é estudar lá. Já na Argentina e Inglaterra, se você tirar 4, passa de boa. Mas na China, só passa se tirar 6 ou mais. Com 5 já vai de vala. Mas nas Filipinas é pior ainda, porque você precisa tirar mais de 8 pra passar de ano. E no Brasil, depende da escola. Esse cara tá cobrindo todas as tatuagens com adesivos. Ele mora no Japão e lá é mal visto ter tatuagens, porque muita gente associa elas a uma máfia japonesa. No passado, quem participava dela se cobria de tatuagem. E por isso, até hoje, quem tem tatuagem pode ser proibido de entrar em academia, piscinas e até hotéis. E precisa se cobrir. Um cara apareceu no meio dessa coreografia de dança, mas disfarçou de um jeito genial. Essa apresentação tava acontecendo numa esteira de aeroporto. Só que o aeroporto continuou funcionando normal. E um cara não percebeu a coreografia e resolveu usar a esteira enquanto elas estavam dançando. E ao invés de sair correndo, ele imitou elas perfeitamente. Esse menino tava indo pra escola quando um policial começou a seguir ele. Pouco tempo depois, outros carros de polícia começaram a chegar e formaram uma fila atrás dele enquanto ele andava. Ninguém entendeu nada e ficou se perguntando o que ele tinha feito pra ser seguido por tantos policiais. Mas o motivo é esse distintivo que ele tava usando. Ele era do seu pai policial, que perdeu a vida enquanto trabalhava. E antes de partir, falou pro menino que ele nunca ficaria sozinho. E nesse dia, 70 policiais acompanharam ele até a escola pra cumprir a promessa. Essa menina não queria pegar a fila da escada rolante subindo, então resolveu correr na que tava descendo. Todo mundo começou a torcer muito por ela. E ela até que tava andando bem rápido, mas começou a cansar e ficar pra trás. Mas mesmo com falta de ar, ela continuou tentando. Ela tava quase chegando no andar quando sentou e desistiu. Se você encontrar essa fruta nojenta, não jogue fora, porque ela esconde um tesouro. Ela parece podre e tem um cheiro nojento. E mesmo quando tá fresca, o seu gosto é de estragada. Mas dentro dela tem um segredo que faz ela valer muito. Se você lavar as sementes e secá-las no sol, vira um aperitivo muito gostoso e caro. Esse cara tá cantando num tubo de metal e grava exatamente o que ele tá cantando numa parafina. Quando ele termina, colocam esse cilindro numa vitrola e o resultado fica assim. Ele tava fazendo uma reportagem sobre um cara que fez uma cesta de costas sem olhar. E tava falando o quanto incrível e impossível isso era. Mas quando ele foi explicar o que aconteceu, fez igual. Esse cara achou uma câmera de 130 anos e tentou tirar uma foto com ela. Precisa tirar uma parte pra conseguir colocar o filme, que é bem longo, porque ela é panorâmica. E finalmente ele tira a foto. E o resultado ficou incrivelmente bom. Esse cantor errou feio, porque prometeu deixar uma marca de mão em todos os seus discos sem parar por 24 horas. No começo ele tava tranquilo, mas depois de só algumas horas ele já não tinha energia. O braço tava doendo, a sua mão tremendo, mas ele não parou. Depois de 11 horas, ele mal conseguia se mexer, mas de algum jeito conseguiu continuar por causa da sua promessa. E depois de 24 horas e 42 minutos, ele deu a última mãozada. Como pessoas cegas veem o mundo? Inventaram um óculos que simula isso. É assim que enxerga uma pessoa com visão de túnel. Já que enxerga só luz, vê isso aqui. Quem perde a visão quando a diabetes afeta a retina, enxerga assim, enquanto a catarata te faz ver desse jeito. Perda de visão por problemas no cérebro, tipo um AVC, fica desse jeito. Quem perde a visão central vê assim. E quem tem 100% de deficiência visual não vê preto e nem branco. E sim, literalmente nada. Animais fazendo raio-x. Eu não sabia, mas os animais precisam de ajuda especial pra fazer alguns tipos de exames. E é a coisa mais fofa do mundo. Tipo esse porco-espinho que precisou ser colado na maca. Dá dó pra caramba. Fofo, extremamente. Esse peixinho que precisou ser segurado por uma esponja. Ou esse gorila que simplesmente não cabe dentro da máquina. Esse cavalo que era maior ainda e precisou fazer o exame em pé. Esse passarinho precisou ser colado pra não sair voando. Um hamster que precisou ser enrolado que nem um bebezinho pra não se mexer.
bonitinho. E de bônus, os bebês humanos também não conseguem ficar parados pra fazer o exame. E também precisam de uma ajudinha. Pessoas demitidas por fazerem coisas burras. Esse entregador tava deixando algumas encomendas nessa casa, quando sem querer tropeçou em uma abóbora que era decoração de Halloween. Só que ele não ficou nem um pouco feliz com isso. Ele teve um ataque de raiva e começou a destruir a decoração de Halloween da casa por 5 minutos seguidos. Só que aí ele se arrependeu e deixou um pouco de dinheiro embaixo da porta, mas não adiantou e ele foi demitido mesmo assim. Esses mineiros da Austrália resolveram fazer um vídeo de eles dançando Harlem Shake no meio do expediente dentro de uma caverna. Só que o vídeo viralizou e acabou chegando no chefe deles. E aí eles foram demitidos. Os caras dançam muito bem, eu acho que o chefe tava com inveja. Esse homem era treinador de basquete em uma escola do ensino médio dos Estados Unidos. E foi demitido porque o time dele ganhou de 100-0 em um jogo. A escola justificou, dizendo que faltou espírito esportivo da parte dele. Demitido por ser bom demais. Esses policiais pararam o carro de uma senhora que estava dirigindo descontroladamente. Só que pra decidir se eles iam prender ela ou não, eles jogaram cara ou coroa. Só que a câmera pegou eles e eles foram demitidos. Partes do corpo que vão desaparecer um dia. Então aproveita enquanto pode. Os pelos do corpo, por exemplo, costumavam proteger os humanos do frio extremo. Mas com roupas modernas e a tecnologia, provavelmente a gente vai evoluir para um estágio que a gente não vai precisar mais deles. Isso não inclui as sobrancelhas e os cílios, porque eles mantêm o suor fora dos olhos. E nem as barbas, porque eles ajudam a atrair parceiros. A famosa maquiagem do homem. Os dentes do siso eram bem importantes para mastigar plantas, mas hoje em dia praticamente ninguém usa eles. E eles ficaram incômodos porque a nossa boca diminuiu. Mais ou menos igual o apêndice, que era importante para digerir celulose e que hoje em dia só serve para inflamar. E que várias pessoas têm que remover durante a vida. Dedos do pé. Originalmente a gente usava eles para se equilibrar e conseguir caminhar melhor. Mas hoje em dia a gente concentra o nosso peso mais no centro do pé. Então eles acabam ficando meio sem função. Lembrando que isso são algumas teorias e que os seres vivos não evoluem com base no que a gente usa e deixa de usar. E sim na seleção natural, assim como explica Darwin. Esse vídeo é só entretenimento. Famosos que você não sabia que tem algumas doenças. A Megan Fox tem esquizofrenia. E tem Matarazzo, que faz o Dustin em Stranger Things. Tem displasia cleidocraniana, que faz com que ele não tenha clavícula e algumas outras coisas. That's why I can do that weird shoulder thing. Ele é muito fofo, né? O Brad Pitt tem uma doença muito rara que faz com que ele não consiga reconhecer rostos. Então o melhor amigo dele pode chegar nele e falar: "Oi, tudo bem?" Que ele não vai reconhecer o rosto dele. Essa doença chama prosopagnosia. O Elon Musk tem autismo. Ele revelou que ele tem síndrome de Asperger, que é um termo que não se usa mais, mas é basicamente autismo leve. A Billie Eilish tem síndrome de Tourette, que faz com que ela tenha vários tics. Tem como alguém não gostar da Billie Eilish? O Nick Jonas tem diabetes e foi diagnosticado quando ele tinha 18 anos. A Bella Hadid tem doença de Lyme. É uma doença que é transmitida por um carrapato e ela inclusive teve que desistir da carreira no hipismo porque ela não conseguia andar. E o plano B dela foi virar uma das modelos mais bem pagas do mundo. Às vezes as coisas dão errado, mas elas dão certo, né? O Steve Jobs tem déficit de atenção. Tinha, né? Porque ele morreu. Mas eu tenho déficit de atenção e isso fez eu me sentir muito melhor. Esse cara colocou QR Codes em todas as latinhas do mercado. Ele esperou pacientemente por horas até alguém finalmente comprar uma lata. E quando a mulher foi pagar e finalmente escaneou o QR Code, teve uma surpresa. Esse cara precisava responder uma única pergunta pra ganhar $1 milhão. E a pergunta era: qual a cor do Pikachu? Vermelho, amarelo, verde ou azul? Só que ele não soube responder e teve que perguntar pro especialista. It's B. It's yellow. There's no question in your mind. You're sure one. Don't ask me again! Isso aqui é um iPhone sem câmera. E por mais que pareça fake, eles realmente existem. E já saem da fábrica desse jeito. Porque são criados pra militares ou pessoas que trabalham com coisas super secretas, que não podem ser fotografadas de jeito nenhum. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições. Porque é a única coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. Pessoas que só comem a mesma coisa todo dia. Esse cara decidiu ser vegetariano, só que ele odeia vegetais. E por isso, há 25 anos, ele só come pizza de queijo em todas as refeições. Porque é a única
coisa sem carne que ele gosta de comer. Já essa britânica só come miojo. Aos 5 anos de idade, ela decidiu que só comeria isso. E hoje, com 18 anos, a saúde dela é tão ruim que os médicos falam que é igual a de uma senhora de 60 anos. Por fim, pra Ladiane só come ar, teoricamente. Desde 1940, ele diz que não comeu nenhuma comida, nem bebido nada, nem água. E ele morreu em 2020 com 90 anos. Essa foto tá me enlouquecendo. Isso aqui é um lago ou um muro? Porque metade das pessoas acha que isso é água, mas a outra metade tem